o meu boa tarde oficial a todos vocês, o agradecimento a quem já está presente, e eu venho aqui em nome da diretoria da Fenabrave Santa Catarina e do Sincodiv, né, apresentar para vocês aí uma nova parceria que a Fenabrave firmou recentemente com a empresa Ative Soluções. E como é que nós chegamos a conhecer a Ative, né, o Horácio, que vai estar com a gente aí, o Wagner. Vocês todos devem lembrar, durante os últimos 5 ou 6 anos, os 5 ou 6 congressos, uma empresa parceira que sempre esteve na Feira de Negócios, a Isotec. Essa empresa há muitos anos já é parceira aqui da Fenabrave Santa Catarina, e através da Ative Soluções, que assumiu a distribuição exclusiva da Isotec aqui para todo o sul do Brasil, eu tive o prazer aí de conhecer o Horácio, o dono dessa empresa, um dos sócios, e que tem várias soluções que traz aí para as concessionárias de Santa Catarina. E uma delas, que me chamou bastante atenção, é um trabalho focado... Se eu solicitar aqui... Isso, deixar o microfone fechado, por favor. E um dos trabalhos que me chamou muita atenção, e que eu particularmente, quando militava, né, dentro de concessionária, era apaixonado, era a área de funilaria e pintura, que é uma grande oportunidade de as concessionárias aumentarem a sua rentabilidade no pós-vendas, e muita gente hoje tem dificuldade com isso, terceiriza, acaba não trabalhando com esse setor que tem um potencial enorme de rentabilidade para a concessionária. E eu conheci, então, a Ative Soluções. Eu vou apresentar para vocês aqui, então, o Horácio, como eu falei, que é o dono da empresa, né, um dos sócios da empresa. Junto com ele vai estar o Wagner, especialista aí na área de funilaria, já foi gerente de pós-vendas na Toyota Car House, no Rio Grande do Sul, e vai nos ajudar aí também a expor para vocês essa nova ideia, essa nova forma de trazer para as concessionárias de Santa Catarina uma melhoria na rentabilidade na área de funilaria. Então, mais uma vez, em nome da diretoria, agradecendo a presença de todos, agradecendo o Horácio e o Wagner, né? Eu quero passar para eles, então, fazer a apresentação aí deles, da empresa, e poder nos brindar aí com o conhecimento de vocês a respeito desse assunto. Por favor, Horácio. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade aí dessa parceria firmada com vocês. Esperamos que possamos contribuir com vocês e estamos disponíveis a perguntas, tá, pessoal? Na verdade, o tema que nós escolhemos hoje, juntamente ao André, é um tema que a gente acha de extrema relevância, que é a funilaria. Que uma boa parte das concessionárias tem o setor de funilaria, mas tem uma questão sobre a rentabilidade. Então, a gente vai apresentar alguns breves slides aqui, juntamente ao meu colega Wagner, tá aqui, como o André bem colocou, já vem do departamento de funilaria, trabalhava recentemente na AkzoNobel, que é uma empresa fabricante de tintas também, tanto Wanda quanto Sikkens. Participamos, pessoal, de várias concessionárias, já temos esse trabalho inserido em diversas concessionárias, tá? A gente vai mostrando um pouco do que a gente faz e se vem de encontro que vocês estão realizando na operação de vocês ou não, mostrar um pouco no diagnóstico e apresentar as etapas que a gente faz, etapa por etapa, até fazer um diagnóstico, até a gente fazer um orçamento, até nós fazermos um plano de ação do negócio. Vou compartilhar um slide com vocês, então. Eu pedi uma... Visualizando bem, pessoal? Visualizando bem, André? Perfeito. Já apareceu na tela, Horácio. Perfeito. Pessoal, então, de forma bem breve, tá? Nós somos uma consultoria especializada em pós-vendas focada em resultados. Referência no setor automotivo no sul do Brasil. Nós trabalhamos hoje, pessoal, do pós-vendas às soluções tributárias, jurídicas, tecnológicas e funilaria. E o nosso principal objetivo é otimizar a lucratividade dos nossos parceiros, tá? Vamos trabalhar muito com essa finalidade de lucratividade, não de faturamento, mas sempre visando o lucro do negócio do nosso parceiro. Pessoal, a gente trabalha desde a parte burocrática na concessionária, a parte de tributação de novos, seminovos, peças, consultoria de funilaria, que nós vamos falar mais de forma aprofundada hoje, planejamento sucessório, do pós-vendas, parte de distribuição, rentabilidade de ticket médio, ferramentas de satisfação do cliente,
evolução e equalização da equipe. Trabalhamos com a parte de controle de visita dos nossos consultores de mercado, campanhas de premiação e o principal, treinamentos, desde técnico, comercial, de qualidade, que é sobre ISC, nota de qualidade de atendimento, workshop trimestral e treinamento de nossas ferramentas. Nesta parte burocrática, já puxando um gancho, nós vamos palestrar agora na FenaBrave sobre um tema muito pertinente que está ocorrendo agora, que é a subvenção para investimentos. Então, na FenaBrave, no dia 19 e 20 de junho, estaremos lá tratando sobre esse assunto, que depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, um briefing geral dele. Pessoal, pergunta de hoje, o tema que nós escolhemos para tratar, então, é se sua funilaria é lucrativa. A grande maioria das concessionárias, tá, pessoal? A maioria, estou falando, elas veem o setor de funilaria como um departamento que tem uma obrigatoriedade de CT, aonde se ganha uma certa margem no departamento de peças, onde o pessoal consegue realizar a venda de peças para grandes e médias montas, e a mão de obra muitas vezes não é lucrativa. Nós temos um método de trabalho que a mão de obra tem que pagar a conta da produção. Tá? Então, a gente vai apresentar para vocês alguns mecanismos de como a gente faz isso. Quais são as dúvidas que você tem sobre a funilaria, e quero ver se vai de encontro ao trabalho que vocês estão realizando. Quando a gente fala de funilaria, pessoal, a primeira impressão dos clientes é falar que geralmente a funilaria não está sendo lucrativa, está tendo prejuízo. Tá? Vamos olhar a funilaria como oportunidades. E como é que a gente consegue identificar isso, pessoal? Através de um diagnóstico. Tá? E dentro desse diagnóstico, é muito simplório nós falarmos que é só simplesmente um dado que para nós é relevante, que muitas pessoas perguntam, que é sobre como está sendo os insumos da funilaria. Quanto está gastando com os insumos da funilaria? Pois bem, vamos falar para vocês, então, um pouco da análise de ticket médio concessionária versus funilaria particular. O que acontece dentro de uma concessionária, tá? No departamento de funilaria, uma média do faturamento, 70% a 73%, a 73% do faturamento provém de peças. Ô, amigão, oi. O pessoal tem que fechar o microfone, tá dando interferência aí. Perfeito. Pessoal, então, voltando aqui, o que acontece hoje, tá? Numa funilaria de concessionária versus funilaria particular. Uma funilaria de concessionária, ela trabalha hoje, pessoal, com uma média do faturamento de 70% de peças e de 25% a 30% de mão de obra. Nas oficinas da rua, tá? A funilaria terceirizada, a funilaria particular, é inversamente proporcional. Eles trabalham com aproximadamente 65% a 70% vendendo mão de obra e apenas 30% de peça. Como assim, Horácio? Por que tem essa diferença tão grande? Evidente, porque eles não têm a peça no seu estoque. Então, eles têm que comprar a peça, a margem deles é menor, e eles potencializam a venda de MO, de mão de obra. Tá? O que é interessante vender mão de obra, pessoal? Mesmo sabendo que vocês têm uma margem na peça, você paga menos impostos sobre MO, mão de obra, do que parte de ICMS e PIS/COFINS da peça tributada. Tá? Então, já tem uma vantagem tributária aí nessa questão de o que vender mais. Falando um pouco sobre despesas e insumos, tá? É um dado, pessoal, que é redundante no mercado, que qualquer fornecedor de tinta ou insumos de funilaria, eles preconizam que uma operação se gaste, em média, 15% do valor faturado de mão de obra. Por exemplo, teve um faturamento de R$100 mil de mão de obra na operação, estima-se que de 12% a 15% seja as despesas de insumo da funilaria. Tá? Mas isso é um dado muito raso, porque tem funilarias que eu trabalho que tem uma despesa maior e dão um resultado de lucro líquido muito interessante, e tem funilarias que eu trabalho com uma despesa inferior aos 15% e não dão um resultado. Dentro disso, como nós conseguimos identificar as oportunidades? Primeira etapa, pessoal, nós temos o compromisso de, juntamente ao responsável pelo departamento, desdobrar o DRE. Somente na parte da funilaria, tá? Vamos fazer um desdobramento, identificar tudo o que está acontecendo de forma efetiva dentro da operação. Disso daí nós vamos fazer uma análise da estrutura. O que acontece com a parte da estrutura?
Nós olhamos muitas concessionárias, pessoal, que tem ali na sua estrutura, uma estrutura com tantas gabines, tantas pistolas, com painel de tinta, com a parte de rota orbital, etc. e tal, tá? Será que está sendo o material é o adequado para a operação de vocês? A gente está conseguindo otimizar o tempo do produtivo? Então, é uma análise que a gente tem que sempre fazer, primeiramente, numa operação, é ver toda a estrutura de vocês de funilaria, tá? Outra etapa, pessoal, muito importante, medição de produtividade versus eficiência, tá? Que é um número muito relevante. Como é que a gente calcula, pessoal? Um dado de cabeça, assim, e eu quero que vocês façam a comparação, comparando com a operação interna de vocês aí. Como é que a gente mede, pessoal, quantas horas ou quanto em receita cada produtivo tem que gerar? É simples, pessoal. Nós temos disponível aí 220 horas por mês, certo? E a gente consegue calcular que uma média de entrega mesmo do produtivo são de 180 horas. A média de hora, pessoal, que a companhia de seguro paga para cada concessionária, uma média em torno de R$100. O que a gente estima? Que cada produtivo tem que entregar de 18 a 20 mil reais por mês. Exemplo, uma concessionária tem 5 produtivos. Se nós estamos falando de 20 mil reais, em média de faturamento por produtivo, estamos mensurando que tem a capacidade de faturar 100 mil reais. Isso é uma conta bem básica, tá, pessoal? E como a gente faz essa conta? Através da mão de obra que a companhia de seguro paga, versus as horas disponíveis, tá? Então, chegamos nesse valor. Isso daqui, pessoal, vocês podem dizer, Horácio, a minha turma não está entregando isso. Cada produtivo não entrega 20 mil reais. Bom, estamos vendo que tem um gargalo. Ou tem-se pessoas a mais para a operação, ou nós não estamos aproveitando e oportunizando os carros que estão vindo até a nossa operação. Então, temos que fazer uma análise, como eu falei anteriormente, da parte de análise de estrutura, tá? E análise também da parte de pessoas, produtividade e eficiência. Um outro ponto, pessoal, que pode ser benéfico para vocês da seguinte forma: mas eu tenho 3 produtivos, Horácio. Estou faturando mais de 20 mil por produtivo. Estou entregando 80 mil. Parabéns, excelente. Ou vocês têm um orçamentista muito eficiente ou um produtivo que está trabalhando com muita eficiência, que pode acontecer também, tá? E mesmo assim vocês podem estar entregando as horas necessárias e não está tendo lucro. Então, dentro disso, pessoal, através de uma medição de produtividade e eficiência, a gente consegue fazer o quê? Ver se os serviços que estão sendo realizados na operação de vocês são os mais rentáveis. Uma pergunta, tá, pessoal? Já respondendo de antemão para vocês. Uma média do mercado, tá? Eu já tenho vários clientes de Santa Catarina, tá? E a gente vai trabalhando, fazendo uma análise em cada operação. Mas uma média do mercado, do faturamento da operação de vocês, uma média de 90% provém de serviços relacionados à seguradora, médias e grandes montas. E apenas de 5 a 10% do particular. Sei que tem operação que performa melhor no particular. Baseado nisso, o que a gente vai trazendo, pessoal, tá? Quantidade de produtivo. Quantos produtivos temos na operação? É um dado muito importante para a gente trabalhar, tá? Faturamento por produtivo, conforme eu falei anteriormente para vocês. Estamos trabalhando o Fast Repair. Aqui é um detalhe muito importante que a gente pode explorar esse cliente aqui. O Fast Repair é o serviço rápido. Mas para trabalharmos com o Fast Repair propriamente dito, nós temos que fazer uma entrega em até 24 horas após o recebimento do veículo. O que contempla, pessoal, o serviço de Fast Repair? É o serviço, literalmente, o rápido, que não tem desmontagem, não tem lanternagem, tá? E esse serviço, pessoal, é uma bela oportunidade para nós explorar. Por quê? Qual é o nosso bem mais precioso hoje? É o nosso tempo. Hoje, se eu for numa concessionária, deixar o meu veículo para revisão, me prometeram, deixei às 8 da manhã para uma revisão e vou pegar no final do dia. Mas o meu carro tem que fazer um reparo no para-choque. Se vocês prometerem para mim que vão pegar hoje, por exemplo, se fosse uma quarta-feira, o carro, e me entregar somente na sexta-feira no final do dia, provavelmente eu não deixo o meu carro para fazer o serviço. Ou se eu deixar, eu sei que vocês vão me cobrar um ticket médio, em média, por peça pintada,
de em torno de 500 a 600 reais. Agora, se eu deixar o meu carro hoje às 8 da manhã e vocês se comprometerem comigo de me entregar ele até às 17 horas ou até amanhã às 8, 9 horas da manhã, o ticket médio de venda eleva muito. Vocês têm condições de me cobrar 700 ou 800 reais, porque eu fico predisposto a pagar mais devido à escassez do meu tempo. Isso nós fizemos em diversas concessionárias, pessoal, e nós conseguimos elevar, sim, muito o ticket médio da mão de obra do particular. Só que para isso acontecer com êxito, com sucesso, nós temos que confiar na nossa parte da estrutura, tanto na parte da estrutura física, quanto na parte de mão de obra. Nós não podemos deixar em descrédito o consultor de serviços ou o consultor de funilaria que recebe esse carro e não consegue honrar para com o cliente final a entrega do prazo prometido. Então, para isso, pessoal, existem mecanismos e estratégias, etapas do nosso processo que a gente faz trabalhar de forma muito alinhada o que nós estamos prometendo para o cliente e também conseguirmos honrar essa promessa para o cliente. Nós temos que ter muito cuidado para não gerar uma expectativa e darmos um tiro no nosso pé, aonde começamos a vender esse serviço e entrar em descrédito, queimar a nossa marca, queimar a marca da concessionária por não conseguirmos entregar o carro no prazo prometido. Porém, vamos partir do ponto que consigamos estruturar toda essa funilaria para que nós entreguemos o carro no prazo prometido. Pessoal, é um gargalo muito grande que a gente tem de oportunidade. Outro dado relevante, pessoal, é o ticket médio por peças e o custo médio por peça pintada. Hoje, um ticket médio por peça no mercado catarinense está em torno de 600 reais, cobrado para o cliente final. E um custo, pessoal, de média por peça pintada, o nosso custo, ele vai variar entre 80 e 100 reais de insumo. Esse é o número. Toda essa análise, pessoal, a gente faz. Hoje, se eu perguntar para vocês, quem de vocês já tem todos os dados pronto? Quantas peças são pintadas no mês, por semana, até mesmo por dia? Qual é o custo por peça pintada da operação de vocês? Qual é o número de peças que tem retrabalho? Então, a gente sabe que a funilaria tem muito detalhe. E a grande maioria não deixa a operação rentável, porque a funilaria a gente ganha dinheiro no detalhe. Não tem um parafuso grande que nós consigamos apertar e vai dar resultado. São vários parafusos pequenos. Mas a gente tem todo o método, pessoal, a gente tem todo o plano de ação, a gente trabalha dentro dos clientes. E dentro do Fast Repair tem um principal. Para nós captarmos o cliente, captação de cliente. Aí várias pessoas me perguntam, captar através do quê? Vamos trabalhar com WhatsApp, com mídia social? Aonde nós vamos captar esse cliente do Fast Repair? Pessoal, é o cliente mais barato que vocês têm na operação. É o cliente que você não precisa mover R$1 para a captação do mesmo. Porque este cliente está dentro da operação de vocês no serviço de revisão, no serviço de oficina. Vou passar para um dado para vocês bem interessante, pessoal. Uma média do mercado. De cada 10 veículos que entram na oficina, 50% a 60% tem uma oportunidade de venda. Ou um raspão no para-choque, ou num para-lama, ou uma falta de espelhamento. Enfim, vários serviços para ter oportunidade de venda, onde nós não estamos explorando, porque não tem um método de trabalho ou não se tem uma estrutura para honrarmos o serviço em Fast Repair, em tempo hábil para isso. Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: tem-se uma baita oportunidade aonde a lucratividade que provém do serviço de funilaria é muito maior nesta área de serviço rápido, porque a gente não demora muito tempo, o carro não fica parado no elevador, é simplesmente o serviço rápido. É como a gente fazer o quê? O agendamento da revisão. E não simplesmente agendamentos de manutenção pesada, como fazer um câmbio, suspensão, etc. Então, pessoal, você tem essa oportunidade dentro da operação, basta a gente saber identificar e trabalharmos. E através disso daqui, medirmos, pessoal, tudo o que nós estamos fazendo, através de medição de produtividade, de eficiência, controle de peças pintadas, controle da nossa despesa sobre tal peça, que é muito importante. A funilaria, temos sim que controlar as despesas. Ela é um departamento, pessoal, que tem que estar sempre medindo. Não podemos desligar da funilaria. Mas quando a gente mede de forma certa, é um departamento rentável, tá?
Falando um pouquinho, pessoal, que a grande maioria das concessionárias me relata, Horácio, o valor da hora da seguradora é muito baixo. Me paga muito pouco. Me paga R$80, me paga 100, me paga 120. Numa marca mais premium, chega a me pagar 150, R$170. Ok? Mas será que a gente está conseguindo demonstrar para a companhia de seguro que a nossa hora vale mais do que isso? Tudo tem um método, pessoal. E é possível renegociar com a companhia de seguro, sim, o valor da hora. Comprovando através do quê? Da nossa estrutura. Então, é a partir daí que a gente faz toda a conta para a companhia de seguro, para os seguradores, para demonstrar quanto realmente eles têm que pagar pela nossa hora. E tudo isso, pessoal, está muito atrelado a um bom orçamentista. O orçamentista está cobrando corretamente? Pessoal, na funilaria, um orçamento feito de forma errônea gera um prejuízo para nós. Por exemplo, orçou um para-choque traseiro, mas não olhou o painel. Se foi o nosso lucro cobrando um Fast Repair de R$800. Então, pessoal, uma das partes que a gente considera a primordial de todo esse processo é termos o setor comercial muito apurado. E o setor comercial do departamento de funilaria está nas mãos de um bom orçamentista. E essa parte do orçamentista, meu colega Wagner, como era ele que fazia treinamento para as concessionárias através da Akzo Nobel, que ele dispunha na época de uma tinta original, genuína, dentro das montadoras, ele fazia o treinamento para as concessionárias. Ele vendia tinta homologada para algumas montadoras, provavelmente de alguns clientes que vos falo nesse momento. Então, pessoal, o orçamento é fundamental. Temos que treinar muito e disponibilizar algumas ferramentas. Hoje a gente já tem o Ativo Vendas, que é uma etapa de orçamento de Fast Repair, que é muito interessante para auxiliar o orçamentista trabalhar e fazer os orçamentos de forma correta. E uma outra oportunidade que você tem dentro dessa área é o Car Care, que pode ser aproveitado em dois momentos. Desde a parte da venda, do F&I, no primeiro momento, onde o cliente adquire o seu veículo, e também a oportunidade de vendermos Car Care na revisão, no serviço da oficina, que nós conseguimos vender também, juntamente a um espelhamento, enfim, a parte de vitrificação de tintas, hidratação, entre outros serviços. Estamos trazendo para vocês, pessoal, o quê? Um serviço onde você tem uma margem melhor. Porque a gente sabe que a funilaria muitas vezes fica horas um produtivo trabalhando em cima, que nem trocar um câmbio ou fazer um diagnóstico maior e não gera resultado. E hoje a gente consegue, no nosso método de trabalho, conseguimos trazer uma média de 20% a 25% do faturamento ser gerado através de serviço rápido ou Fast Repair. Então, a gente consegue fazer o serviço rápido de um dia para o outro, tá, pessoal? Onde você tem que ter uma breve questão de chapeação, de um para-choque ou algum outro paralame, etc. Ou até mesmo do Fast Repair propriamente dito. Nosso objetivo é que, no mínimo, 20% do faturamento seja isso. Mas nós não queremos jamais tirar e deixar de lado o faturamento da média grande monta. Por dois fatores. Vai ser, no primeiro momento, que vai garantir o faturamento maior da operação de vocês, auxilia no objetivo de compra de peças para com a montadora, bônus, etc. e tal, e também, pessoal, porque mantém o time de vocês para não estar ocioso. Mas nós temos que conseguir aproveitar melhor a parte de mão de obra. Conversei com um concessionário recentemente de Blumenau, não sei se ele está presente agora, gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho que ele tem no serviço rápido, onde ele faturar mais de R$50 mil com apenas um produtivo no serviço rápido. É fantástico. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos alguns cases que faturam acima de 40 mil mensalmente. Então, olha que interessante. O nosso ponto balizador, que seria R$20 mil de média e grande monta de faturamento, a gente consegue, num serviço rápido, elevar por R$40 mil. Sendo que a lucratividade, a rentabilidade desse serviço de Fast Repair é N vezes maior do que a margem que vocês têm hoje com médias e grandes montas devido ao valor da hora que a companhia está pagando para vocês. Fiz uma breve explanagem aqui do que você tem no mercado, do que nós operamos no mercado. Evidente que a gente faz uma consultoria aprofundada, onde detalhamos tudo, pessoal. Como eu falei para vocês anteriormente, desde o DRE, fizemos todos os planos de ação. Os planos de ação são entregues semanalmente. Fizemos também uma análise da responsabilidade
de cada gestor, da responsabilidade de cada produtivo, aonde semanalmente é alimentado e não mensalmente. Não adianta nada, pessoal, nós recebemos relatórios mensais. Nós perdemos um período de venda. Eu gosto de trabalhar por semana, tá, pessoal? Por quê? Que nós teremos tempo hábil para agirmos dentro de um mês, caso a operação não esteja sendo feita nos processos conforme a gente passa. Então, pessoal, quis explanar um pouco de cada item, tá? Sei que vocês aí têm conhecimento de funilaria e sei que a grande maioria não tem uma funilaria lucrativa. Então, baseado nisso, queria abrir para perguntas para vocês, para a gente bater um papo sobre funilaria, como funciona, como é que é o nosso trabalho, se vocês têm alguma necessidade, realmente tem alguma dor no processo de funilaria. Queria deixar aberto, André, para o público, aí, para o pessoal, trocar uma ideia, estamos à disposição a partir de agora, para responder as dúvidas e questionamentos que provêm de vocês aí. Obrigado, Horácio, pela explanação. Realmente, eu conheci todo esse processo em muito mais detalhes do que ele está colocando para a gente aqui. Foi o que encantou a entidade e nos propiciou firmar essa parceria. Mas acho que o objetivo hoje era justamente alguém que está duplicando o som aqui. Só um pouquinho. Deixa eu só minimizar o microfone. Ok, vamos ver se melhorou. Ok, tranquilo. Então, Horácio, mais uma vez, obrigado aí pela explanação. Acho que vamos abrir, depois no final posso fazer alguns outros comentários, abrir para algumas questões aí que o pessoal possa ter, para entender um pouquinho melhor como é que é a forma de trabalho. Eu gostei particularmente e gosto de parcerias quando as empresas confiam plenamente no seu serviço, quando elas fazem propostas de cobrança sobre o êxito do seu serviço que está sendo prestado. Isso me chamou muita atenção. Daqui a pouco também eu quero que o Horácio comente um pouquinho mais sobre isso, mas vamos deixar primeiro que os demais aí possam expressar suas dúvidas, fazer alguma pergunta. Por favor, pessoal. Cada um é só abrir o microfone, aí, né? Ou levantar a mão aí que a gente vai liberando também. O Juliano, Andrei. Fala, Juliano. Fala, Horácio, tudo bem? Primeiro, parabéns aí pela apresentação, excelente. André, tudo certo? Boa tarde, pessoal. Horácio, eu fiquei com uma dúvida em relação ao Fast Repair, que você comentou de uma concessionária em Blumenau, que eles faturam R$50 mil com um único produtivo, né? Certo. A minha dúvida é o seguinte, esse é somente um pintor ou tem um outro fazendo a preparação? Boa tarde, Juliano. Como é que tá? Tudo bem? Estou te devendo uma visita até. Juliano, seguinte, como é que acontece? Só tem um produtivo, tá, pessoal? E como é que é feita essa mensuração aí? Para vocês verem como a conta fecha. Pessoal, volta a falar. O nosso tempo é o nosso maior bem. Hoje, um produtivo tem capacidade tranquilamente de fazer 2 peças por dia, tranquilamente, tá? Peças de Fast Repair, onde não se tem a chapeação, a lanternagem, como vocês costumam falar em Santa Catarina, tá? Então, o que a gente consegue fazer? Uma média, pessoal, quando não se tem chapeação, esse produtivo consegue fazer quase 3 peças por dia. O ticket médio dele, que ele vende hoje, é R$800, uma média por faturamento de peça. Então, ele gera uma receita de R$2.400 ao dia, versus 22 dias trabalhado, ele realmente chegou nos 50 mil. São serviços rápidos, é somente um, Juliano. Só uma pessoa que faz a operação. Aqui no Rio Grande do Sul também, tem diversos clientes que já fazem isso daí, com uma média de 40 mil. Tá? Depende muito, tem uma particularidade de marca. Marca como a tua, Juliano, que eu conheço, consegue fazer isso. O teu público aceita isso. E é somente um produtivo. Respondi? Respondido, obrigado. Juliano, só para complementar aqui com o que o Horácio falou, é importante, para ser mais assertivo esse número, é o diagnóstico do consultor na hora da venda, tá? Não adianta a gente pegar um serviço que o produtivo lá não vai conseguir fazer em tempo hábil também, pegar uma peça muito grande. É justamente Fast Repair, peça pequena. Ele vai conseguir fazer 3 peças no dia. Se a gente errar no diagnóstico lá na frente, vai embolar e a gente não vai conseguir entregar o número também. Então, é importante ter um produtivo qualificado e a parte de venda também bem treinada e qualificada para poder identificar o serviço certo, né? Perfeito, faz sentido. Obrigado, Juliano. Valeu, pessoal. Ok. Mais alguém? Alguma dúvida? Vamos aproveitar aí o conhecimento dos dois. E
Tudo isso que o Horácio comentou, evidentemente, depende de toda a montagem de um processo específico, né, Horácio, para que isso flua dentro da concessionária. Então, eu tenho o profissional treinado, né, capacitado lá, que é o meu funileiro, eu tenho que treinar bem a minha equipe de vendedores, vamos chamar assim, né, os consultores da funilaria para fazer corretamente os orçamentos e fazer o diagnóstico correto, mas eu preciso ter montagem de processos e ferramentas para que auxiliem isso a funcionar, correto? Pode comentar um pouquinho sobre isso? Sim, sim, pessoal. Bom, a grande maioria, tá, da sala aqui presente deve saber que a funilaria não é um departamento, não estão trabalhando que se torne lucrativo no primeiro momento. Tá? Então, dentro disso, nós criamos processos e métodos, sim, está tudo estruturado, pessoal. Nós não trabalhamos com achismo, tá? Qualquer número que nós explanamos para vocês ou relatamos, tudo tem um porquê. Nós não vamos dizer que tem condições de faturar X antes de um diagnóstico assertivo. Então, a gente costuma dizer, dá o remédio certo para o paciente correto, né? E todo ele, pessoal, todo método, ele é embasado em números, tá? Desde a parte da estrutura, desde a parte da quantidade de produtivos, desde a parte de condições que o orçamentista tem a vir a vender por mês, tá? Tem que ser extremamente seletivo. Tem um processo, pessoal, a ser seguido. Não vamos dar um processo inteiro para cada concessionário, senão é muita informação. A gente faz por etapa o plano de negócio. Vamos apresentando. O primeiro mês você vai trabalhar em cima disso. Primeira etapa que a gente tem, pessoal, é ao menos chegar no break-even, né? Zerar o prejuízo. Aí a gente vai olhar os números da concessionária. Muitas têm prejuízo ainda no serviço de funilaria, sendo que estou partindo do ponto que o resultado da funilaria seja medido separado, peças e serviços. Tá? Simplesmente serviço, está tendo um prejuízo. Primeira nossa etapa, responsabilidade, zerar essa conta. E a gente já tem alguns mecanismos bem simplórios para nós, que já é redundante, a gente zera a conta no primeiro mês praticamente. Tá? 30, 40 dias a gente zera a conta. Zeramos o prejuízo, empatamos a conta. A partir daqui, vai ser muito mais minucioso para começarmos a gerar o resultado. Então, os resultados são feitos baseados em planos de ação na realidade de cada cliente. Não tem uma receita de bolo e jogar numa vala comum para todos os clientes. Ok, o Júlia, por favor, pediu a vez lá. Fala, Júlia. Horácio, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Juliano. Como é que tá? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Horácio, complementando ali a questão da pergunta do Juliandro e tudo mais, aqui na Toyota, pelo menos, a gente gosta de visitar as casas para entender as boas práticas, né? Eu queria ver contigo se é possível organizar para a gente fazer uma visita técnica lá nessa concessionária ali, que consegue fazer esse faturamento, até para entender a realidade deles e entender o que eles estão fazendo ali, o case deles, entendeu? Para conseguir trazer para a nossa concessionária, porque funilaria é complicado, eu sempre falo para todo mundo isso, mas tem que ser uma coisa bem justa e bem certa para conseguir, tipo, tirar o proveito, que nem tu falou na tua reunião, entendeu? Então, se a gente conseguisse, se tiver a liberdade de conseguir marcar uma visita lá para a gente fazer essa visita, eu agradeceria muito. Com certeza, assim, ó, eu converso com o cliente antes, né, porque eu não toquei nesse assunto particularmente com ele, conversa no município de Blumenau, falo com ele dando o aval, fizemos questões, se ele aprovar, de levar sim. E aqui no Rio Grande do Sul tem vários clientes que já trabalham conosco que tem o faturamento de 40 mil mês num produtivo e serviço rápido, tá, pessoal? É um pouco mais distante para vocês, mas também tem possibilidade de vocês virem. E, tem essa possibilidade, vou falar com o cliente e entro em contato contigo daí, Julião. Horácio, eu já... Pode falar, Julião. Pode falar, Julião. Só mais uma questão. Ele tem só o Fast Repair ou ele tem uma funilaria junto com o Fast Repair? Hoje ele tem só um Fast Repair, ele trabalha só com serviço rápido interno e médios e grandes montes está sendo terceirizada hoje, no momento. Ah, sim. E aqui em Porto Alegre... É a minha realidade hoje. Perfeito. E aqui em Porto Alegre, Juliano, aqui tem clientes que têm funilaria própria e só o Fast Repair interno dentro da parte da oficina mesmo, num canto da oficina, e consegue entregar 40 e poucos mil. Eu lembro que eu já tinha conversado contigo outra vez, né, Juliano, sobre isso daí. Sim, eu lembro que você falou que a tua funilaria era terceira, né? Terceirizada, né? Sim. Então, mas tem oportunidade do serviço rápido, pessoal. Com algumas concessionárias que não têm estrutura da própria funilaria, vamos aproveitar o cliente que já está passando aí dentro. Você tem oportunidade sem ter despesa. Vocês têm uma faca e o queijo na mão, literalmente. Já tem o cliente dentro da operação. Vamos explorar. Por mais que, muitas vezes, até o serviço rápido pode ser terceiro. Só não promete entregar Fast Repair. Façam funilaria convencional, tempo convencional, porque para não se comprometer com o cliente não entregarmos.
Mas aproveitar a oportunidade desse cliente que está dentro da operação, eu acho que é fundamental. Cada vez a gente aumentar mais o nosso ticket médio, as passagens estão caindo em algumas concessionárias. Estamos passando por um cenário aí que a gente sabe que não é fácil para os próximos meses, talvez ano. Então, a passagem teve uma queda, sim, nas concessionárias. Então, o nosso objetivo maior, o que é que já estão fazendo isso? É um movimento natural do mercado, aumentar ticket médio. Ok. O Heriberto, por favor, Heriberto, do Grupo Geração. Opa, tudo bom? Boa tarde a todos aí. Horácio, boa tarde. Você tem aproximadamente um investimento que é feito para montar o Fast Repair dentro de uma operação, visto o nosso grupo não ter funilaria própria também, né? Acho que é o caso do nosso amigo que comentou agora, é terceirizada, mas eu vejo que para fazer o Fast Repair, acho que tem que ter uma estrutura montada dentro da concessionária, né? Se tens uma estimativa de custo para montar uma operação dessa e qual o espaço que precisa para utilizar na concessionária aqui, quantos metros quadrados, mais ou menos, para montar essa estrutura? Boa tarde, Liberto, tudo bem? Liberto, temos sim, tá? Tem concessionárias, pessoal, que às vezes não tem nenhuma cabine, tá? E aí a gente vê se eles têm necessidade de ter uma cabine ou um plano mais simples também, tá? Então a gente tem que analisar o espaço físico que vocês têm em relação à metragem. É um ambiente pequeno, fique tranquilo, se eu vou te falar em metros quadrados, bota aí 20 metros quadrados, tá? 20, 25 metros quadrados, para a parte realmente da pintura, né, no caso, e depois fazer o que? Se quiser, tiver um espaço depois para preparação do veículo, polimento, etc., deixar num canto, mas não vai tirar muito espaço. Em estimativa, depende muito, não sei se tu não tem nada, Heriberto, é do zero o trabalho? É do zero, totalmente, a mão de obra é terceirizada, né? Ok. 45 mil em média. Uns 45 mil em média já. Tá certo. A gente vê um investimento baixo, tá? Eu não sei a tua passagem. Isso sem uma cabine, né? Sem cabine. Hoje, Liberto, qual é a tua passagem? Assim, ó, eu não sei a passagem de cada cliente, tá? E quando a gente tem a passagem de cada cliente dentro da oficina, nós conseguimos contabilizar até o payback. A gente faz essa análise para vocês aí. Sim. E qual vai ser o tempo de investimento que a gente vai fazer dos 45 mil para a gente retornar esse investimento? Ok, o pessoal da DM Alto, por favor, que levantou a mão também aqui. Obrigado, Liberto. Boa tarde, você consegue me escutar? Perfeitamente. Então, fugindo um pouco aí do reparo rápido, né, vindo aí a questão dos valores pagos pelas seguradoras, né? Nós temos uma concessionária plena, né? Então a gente tem a funilaria totalmente equipada, e nós atendemos, como foi dito, né? 90% do nosso atendimento ou mais é seguradora. E realmente, a questão de valores pagos pelas seguradoras é uma questão que impacta muito. E a gente sofre ainda mais, tá, pela questão de aplicadores terceiros. Porque existe o fornecimento de peças das próprias concessionárias e montadoras aos aplicadores. Há um desconto que chega, eventualmente, absurdamente, a 50%, passa de 40%, com facilidade em negociações, né? Há um leilão hoje que existe em negociações de fornecimento de peça para terceiros. Coisas que a concessionária, se chegar nesse nível, inviabiliza realmente o trabalho, se torna uma situação um pouco mais complicada, né? E tu justificar, muitas vezes, a um perito a tua estrutura, o teu investimento, a tua estufa, que é X, que tu tem um trabalho com polimento, tem um polidor, tu trabalha com uma massa tal, com um tipo de tinta Y, que é uma qualidade acima, né? Muitas vezes aquilo que o mercado trabalha fora, para eles não se justifica tanto assim, né? Ok. Então, eu acredito que, na maioria, né, para a maioria, a dificuldade é competir com um mercado aplicador, né, justamente pelos descontos mais agressivos que o fornecimento acaba expondo, né? Eu sei disso, porque a gente também fornece peça, a gente sabe como é que funciona, a gente tem essa noção, né? E como seria, né, chegar nesse ponto hoje de uma tratativa com uma seguradora para que a gente consiga melhorar isso, para trazer o carro para dentro da concessionária? Porque hoje, as próprias seguradoras, se o cliente não tem ali o seu manual carimbado dentro de uma
concessionária, o carro dentro com período de garantia e o cliente não bate o pé, muitas vezes acaba indo para terceiros, né? Perfeito. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Então, primeiramente, aqui para responder a pergunta de você é o seguinte, ó. Recentemente, agora, aqui no Rio Grande do Sul, nós pegamos uma concessionária que tinha R$130 de mão de obra de seguradora, tá? E conseguimos elevar para R$160. Como nós fizemos isso, pessoal? Tá? Claro que é evidente que tem a parte de um relacionamento, que é um ponto importante, de ter relação com a parte do segurador das companhias, tá? E o outro ponto, a gente desenha uma carta, literalmente uma carta, etapa por etapa, como justificar o motivo. Não é verbalmente. Não adianta eu chegar verbalmente e falar que eu estou usando uma pistola de alta tecnologia, que a minha estrutura física, não. A gente criou todo um método, um processo de como, é uma carta de como a gente argumentar. Tá? Então, dentro dessa carta, pessoal, é uma das nossas partes do plano de ação. Temos tendo êxito, essa concessionária que foi, agora que você tiver para R$160, faz umas 2 semanas, conseguimos chegar no valor que nós queríamos, pleiteamos 170, pleiteamos um pouco acima, mas levamos para R$160. Então, assim, pessoal, tem um método que é parte da nossa consultoria, a gente vai até uma etapa demonstrando para vocês, mas nós temos todas as etapas de forma comprovada ou pelo que a nossa hora vale um pouco mais. Lembrando que o colega que bem colocou agora, que vários clientes onde não tranque o pé, a companhia tenta terceirizar, levar para a oficina de rua, pagar menos. Evidente, isso é verdade. Mas como alguns clientes tentam relatar para levar para a concessionária, porque o carro está em período de garantia, é o momento que, na hora de fazer esse primeiro contato com a companhia, nós temos que demonstrar com uma forma embasada como a gente eleva a mão de obra. Deixa eu perguntar para vocês, a dúvida é referente à mão de obra, que está tendo não acordo, ou referente a desconto em peça? Acho que eu entendi. É referente a desconto, que vocês estão dando desconto Y e fora estão dando desconto X, é isso? Não, a questão não é mais voltada para a mão de obra, né, Horácio, óbvio, mas é um impacto que a gente também sofre, né? Os descontos trabalhados que são aplicados, né? Desconto e na compra de peça. Isso aí é um mercado extremamente agressivo, né? Então, vocês são atacadistas? São atacadistas GM? Não, nós não somos atacadistas ainda. Perde desconto. Entendi. Perguntei pelo caso do desconto. Isso, mas nós fornecemos peça para aqui a região oeste de Santa Catarina, sul do Paraná, norte do Rio Grande do Sul, a gente atinge. Entendi. Aí é mais um ponto, pessoal, que é muito pertinente a tua colocação, tá? Não garanto que é 100% de êxito que a gente tem com a nossa carta, mas a gente está conseguindo converter bem, tá, pessoal? Tem um motivo, tem uma análise, desde a tua metragem que tu tem do teu espaço físico, tudo a gente faz, tá? Outro ponto relevante, pessoal, que a gente considera bastante, tá? É mais uma vez uma oportunidade de a gente trabalhar onde tem a alçada da nossa autonomia da nossa mão. Por quê? Bem como tu falaste, 90% do teu serviço hoje é para seguradora. Aí é mais um motivo pelo qual a gente tem que explorar melhor esse particular. É um motivo. A gente está vendo que o dado foi bem condizente do que nós trouxemos. De 90% a 95%, nós estamos na mão da seguradora, pessoal. Nós temos que se atentar e trabalhar uma forma que a autonomia esteja na nossa mão. Porque, realmente, a gente depende de uma negociata, de uma conversa com a parte dos peritos para a gente conseguir elevar esse valor de mão de obra. Horácio, queria dar as boas-vindas aqui ao Boleslau, lá de São Miguel do Oeste, grande polaco. Tudo bem, cara? Ele fez uma pergunta quando você estava falando daquela concessionária de Blumenau, faturando R$50 mil em Fast Repair. Qual é a marca da concessionária e qual é a média de passagem por dia? Pessoal, a marca eu não posso citar que só tem uma no município. Eu tenho que pedir, até por uma questão de ética e descrição, um grupo que eu fui ali, eu não posso relatar a marca, nós vamos saber qual é o grupo daí. A passagem deles por dia, eles estão tendo uma média de 20 carros dia no pós-vendas. Okay. Valeu, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui quem está pedindo. Não? Enquanto alguém pensa... tem aqui, ó. O Andrew levantou a mão. Fernando, do Grupo Colina, tudo bem? Boa tarde. Tarde. Tudo certo? Eu tenho uma dúvida. Há uns 3 anos atrás, nós emitimos uma carta para várias companhias pedindo um reajuste na mão de obra.
Okay. Como a nossa região ela tem muita oficina particular, as seguradoras simplesmente nos informaram que iriam entrar em desacordo. E o que aconteceu? Nós perdemos muitos carros onde nós não entrávamos no acordo no orçamento. Carros de garantia, nós conseguimos ainda argumentar, e carros já fora desse plano de garantia, simplesmente era recolhido porque dava desacordo. E aí a gente perdeu alguns carros na época, então a gente teve que retroceder e conseguimos aumentar um pouco, mas não conseguimos aumentar o ideal hoje referente à nossa capacidade e à nossa funilaria. O que eu pergunto para vocês é o seguinte: nós já mostramos a gente faz algum trabalho com os clientes falando de carros antigos, que nós mostramos a nossa estrutura, a nossa capacidade, falamos para o cliente que hoje, dentro da concessionária, ele consegue depois exigir garantia, mostramos que nós damos 5 anos na tinta e tal, porém, como nós perdemos o credenciamento de algumas, a própria seguradora e os clientes, elas deixam na opção do cliente o quê? Nós te damos carro reserva, você tem um valor de desconto na franquia, e aí fica um pouco difícil de a gente competir com esse mercado de terceiro. Vocês têm algum plano de ação, algum projeto que a gente possa estar buscando alguma atitude para estar buscando com a seguradora esse tipo de aumento na mão de obra? Temos sim, mano. Um pouco o que o Horácio falou no início ali, de nós não ficar tão refém das seguradoras. As seguradoras, elas são fundamental no processo, sim, tá? Mas a gente entra na operação e vê que muitos dos concessionários hoje não exploram corretamente o orçamento dentro do próprio carro ali. O carro entra com o sinistro, tá? E a gente não vende mais nada para ele, a gente só tem a venda passiva, a gente não tem a venda ativa. Então a gente tenta focar nas seguradoras que são realmente parceiro e tenta aumentar o nosso mix dentro da oficina com as seguradoras parceiras. Então a gente trabalha muito em cima disso. Outra coisa que é bem importante, tá, salientar, a gente pegou concessionárias, tá, que queriam fazer um aumento da mão de obra, de 190 para 210. Só que às vezes a estrutura dela não é para 210. O que está acontecendo na concessionária é a falta de conhecimento do orçamentista também. Às vezes, em vez de cobrar 2 horas, está cobrando 1, então está perdendo 100% do valor da hora. Então isso é uma coisa que a gente identifica também e trabalha. Então, às vezes, não é só o aumento da hora que é importante dentro da companhia de seguro. Às vezes, é a quantidade de horas cobrada. Entendeu? Então, vamos botar assim, a gente está cobrando 6 horas para fazer uma lateral, mas a gente está cobrando corretamente as 6 horas, será que não tem o potencial de 9 horas para ser cobrada? E estamos deixando 3 para trás ali? Será que a gente não está usando como um bengalo o valor da hora da seguradora? Então, é um monte de análise que é feita aí para a gente fazer a recuperação disso aí, do prejuízo. Sim. O problema também é porque hoje acho que a grande maioria dos colegas aqui trabalham com Síria. E o Síria, ele te dá já o valor de horas que tu tem para trocar uma lateral, trocar um para-choque. Então, parte disso. Aí tu tem que saber explorar o orçamento. Vou desmontar o para-choque dianteiro, eu vou ter que tirar o farol, então tu tem que usar esses caminhos aí para agregar mais horas e o teu time tem que fazer menos horas. É dessa forma que a gente tem que trabalhar. Perfeito, mas assim, o Cília, por exemplo, é bem explorado. Hoje fala bom levantamento. O Cília, ele bem explorado, ele te dá muitas vantagens, tá? Ele consegue desmembrar, ele explode o orçamento. Isso, ele é bom. Ele não consegue te dar a habilidade que o orçamentista precisa ter. Por exemplo, assim, a gente tem muitos serviços sobressalentes, tá? Por exemplo, para trocar um painel traseiro, eu preciso soldar esse painel traseiro em alojamentos, da lanterna, assoalho. Então, ele não te dá o cascateamento das peças sobressalentes onde eu tenho que fazer a execução do reparo. Então, isso vai do dom e treinamento do orçamentista. Então, é importante, sim, ter o conhecimento ali. O Cília é uma baita de uma ferramenta, eu aconselho todos ter a ferramenta. É fundamental ter uma ferramenta de orçamentação, mas é de suma importância o treinamento do orçamentista. Porque o que acontece? Hoje, na funilaria, diferente da parte mecânica, a parte mecânica, como um todo, ela tem um tempário padrão. A funilaria, por si própria, ela não tem um tempário padrão. Não vai existir um amassado padronizado.
Então, vai muito da nossa habilidade de negociação com o perito. Então, isso a gente trabalha forte também. Claro que tem mão de obra de troca, ela é inquestionável. Ela vai ter ali 1 e 4 de um para-choque, por exemplo, uma peça nova. A gente vai ter que explorar nas peças sobressalentes. Eu tenho farolete, eu tenho capa de farolete, eu tenho grade para desmontar e ir colocando. Porque o padrão da troca do para-choque ele vai existir. Mas quando se trata de recuperação, não. Então, muito isso a gente trabalha também na parte da consultoria. Não sei se eu fiz entender, Andrew. Ok. Polaco, você pediu a vez ele antes do Fábio ali. Fernando. Não. Vou passar então. Tá fechado teu microfone, Polaco. Agora acho que funcionou, né? Agora funcionou. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Desculpa a voz aí que estou meio engripado. Na verdade, é o seguinte. Aqui a gente, como é uma concessionária pequena, então a gente tem acompanhado bem de perto essa parte do seguro, né? Então, eu posso falar, assim, por acompanhamento meio que direto, a questão da valorização do orçamentista querer, às vezes, cobrar umas horas a mais do que do que ele estaria cobrando, também não é bem assim, porque ele sempre tem o perito, e o perito da companhia, geralmente, é um cara também que sabe das coisas, né? Nós temos aqui, acredito que todas têm, o perito vem, a gente faz um orçamento e depois, se tiver outra peça, a exemplo do que foi comentado ali, atrás do para-choque, tem mais um servicinho, ele volta novamente e libera ou não, né? Então, a gente tem esse problema aqui, que quando você coloca a hora certa, ou até pedindo 1 hora, 2 horas a mais, o próprio perito corta. A outra coisa, a gente já fez a nível de ABRAC, né? Quem é concessionário Chevrolet deve lembrar que não faz muito tempo que a gente foi feito uns documentos para tentar melhorar essas horas, hora trabalhada de seguradora. Na verdade, a gente praticamente não teve sucesso, né? Então, eu vejo essa parte da seguradora, para a gente que é concessionário mais pequeno, também mais complicado, certo? Mas estamos aí, o que vier para melhorar, a gente está procurando isso. Quanto a esse outro serviço aí, acho que também, por isso que eu fiz a pergunta antes de que marca era a concessionária, que a GM também adotou o sistema, só tinha outro nome, chamava-se serviço rápido, certo? O cliente vem na oficina para fazer um serviço da mecânica, o funileiro ali, alguém da funilaria, vem lá e procura esse serviço, né? Deu resultado? Deu. O resultado não é ruim, só que eu não estou conseguindo achar esses valores aí que está sendo comentado, né? Até porque, assim, a minha passagem aqui, ela vai girar em torno de 14, 15 passagens por média dia, né? E mesmo tendo a estrutura que a gente tem de cabine de pintura, de tudo, né? Eu não consigo ver aonde chegar nesses valores. Por isso que da minha pergunta ali para mim tentar entender. Não sei se conseguiu me entender, é a minha dúvida. Perfeito, meu amigo. Perfeito. Importante só ali, tá bem colocado. Só é importante assim, a gente não quer que cobre a mais, tá? A gente quer que cobre o justo. A gente só está salientando nas horas não cobradas. Não cobrar mais. Certo. Senão, eu entendi. A gente não quer que vocês também prejudiquem a componente seguro. A gente salienta cobrar o devido, certo? Só que normalmente a gente esquece de cobrar, não cobrar a mais. Então, por isso é muito importante salientar. Passa despercebido algumas partes, pessoal, da fularia. Com certeza tem depois a análise do perito. Isso é evidente. Na verdade, é o seguinte. Muitas das concessionárias que a gente atende, muitas, pessoal, deixam passar despercebido algumas coisas do quais eles têm direito de cobrar. Vai ali onde o aplicativo que vocês usam, auxilia ali, tá? No caso. Ele auxilia, bem como o Wagner falou, uma baita ferramenta, pessoal. Só que ainda, felizmente, a gente não depende só do sistema, dependemos do capital humano. Isso daqui é capacitação. O orçamentista é peça fundamental. É essa pessoa, não é o software, é essa pessoa que vai ver a viabilidade de ser cobrado alguma coisa que não passou pelo aplicativo, pelo sistema.
Então, essa parte a gente faz treinamento, sim. Treinamos muito orçamentista, peça fundamental do processo, para que conseguimos vir a cobrar o valor devido. E o outro ponto que o colega comentou era sobre... Só para você ter uma ideia, a minha hora hoje que eu consigo cobrar da seguradora é em torno de R$100. Isso seria uma média. Eu não vou dizer que o meu orçamentista seja o melhor do mundo, mas o Reis aqui trabalha conosco há mais de 10, 20 anos, né? É um cara que briga, até porque ele também a mão de obra é para ele, né? Então, um cara que tem um bom relacionamento com os peritos e com o pessoal que libera o serviço, e a gente não acha saída para isso, né? Tanto é que estamos a ponto de encerrar com o serviço de funilaria. Uma pergunta para o senhor. O senhor se enquadra naquele dado estatístico que eu falei que, em média, 90% do seu faturamento provém de médias e grandes montas? Na verdade, assim, até poucos dias atrás era, porque a seguradora também mudou o sistema. Hoje, carro com 40%, 35%, conforme o veículo, ele está dando PT. Perfeito. Eu tenho carro aqui no pátio que você olha assim, não admite dar PT, né? Mas é por uma política deles e coisa e tal, né? Mas realmente, assim, é grande monta. É aquele serviço que chega próximo ao PT. Né? Perfeito. Ao PT, a perca total. Pelo amor de Deus, não me... Polaco, essa tua preocupação ela é tão pertinente, ela é tão recorrente no estado todo, que justamente nos levou a procurar essa parceria com a Ative, com uma empresa especializada para poder ajudar esse processo. Tá? Eu queria passar a palavra para o Fábio, que está aguardando. Fala, Fábio. Tá fechado o teu microfone, abre lá. Fui abrir ali. Queria agradecer a todo mundo aí a reunião, para a gente poder trocar informações. Meu nome é Fábio, eu falo aqui do Grupo Geração de Santa Catarina, inclusive meu gerente geral aí falou com vocês agora há pouco. Eu sou o orçamentista da própria concessionária e do grupo, né, que a gente atende a 9 lojas. Hoje o que eu percebo de problema junto à seguradora é que, como nós também temos um programa, um sistema, auxília para usar para elaborar o orçamento dos carros, eles também têm os próprios sistemas deles, como o WebSoma, o Audatex e assim por diante. E eu sinto uma falta de padronização de tempo nesses sistemas de operações para serviço a serviço. Tá? E isso é um problema recorrente, que por mais que o meu sistema me orce e me elabore um tempo de operações específico, um reparo e pintura de uma peça, em contraponto tem um sistema da seguradora informando pelo mesmo tempo e operações valores de horas diferentes. Tá? Esse é um grande problema aqui. Outro problema que eu tenho aqui é valor de mão de obra. Tá? Hoje eu consegui expandir minha mão de obra para R$120 a hora. Em comparação à média de mercado, a gente vê que é um valor que já está bem razoável, em média ao mercado. Mas se comparando com hora de produção dentro da concessionária para uma manutenção mecânica, um reparo em garantia, a gente está abaixo de 40% do valor dessa hora. E expandir essa hora fica difícil porque a concorrência entre as próprias concessionárias é difícil. Algumas aplicam a R$90, R$80, e como por ser concessionárias próximas uma na outra, essa remoção de carro fica muito fácil. Tá? Então, a gente só consegue trabalhar, geralmente, os veículos por seguradora quando o carro está dentro dos seus 2 primeiros anos. Porque, posterior a isso, a seguradora remove o carro e tira o direito de escolha de oficina pelo usuário. Ou ele terá que arcar pela diferença de valores. Tá? Então, esse é um problema que a gente tem. Hoje, o meu pátio particular, ele gira em torno de 30%. Qual que é o problema do particular hoje? É o tempo de carro. Tá? Hoje a gente tem um problema gigante com o tempo de peça, entendeu? E isso afeta também na parte de entrega do carro ao cliente. Então, uma grande deficiência hoje que a gente tem, acredito que nível nacional, é um fornecimento de peça por todas as concessionárias, diferente do modelo da marca, né? A demanda é grande, o fornecimento é baixo, a insatisfação do cliente não é satisfeita, porque tu pode realizar o melhor serviço de funilaria, só que o seu prazo fica pendente, ele perde muita qualidade. Então, a gente está trabalhando sempre no fio da faca, né?
a demanda, entrega, qualidade e valor. Aí nisso eu queria ver assim, aonde que a gente consegue juntar isso tudo e dar um melhor atendimento para o cliente e a gente ter a nossa melhor margem de lucro. Boa tarde, obrigado pela colocação, Fábio. Inicialmente falando, a tua primeira pergunta foi relacionada a todos os demais, tá? Em relação a como elevar o valor da mão de obra. Bem como tu disseste, não sei qual é a tua marca da geração, não sei qual a marca Hyundai e Chery. Já está vendendo um valor que tu elevou, realmente R$120 já está um pouco acima da média do mercado local de vocês, tá? Então, como a gente falou, tem métodos, pessoal, que eu volto a falar para vocês, não vou falar que vamos levantar no valor que a gente determinar em 5%, porque é muito da relação da negociação e da parte de como nós vamos comprovar para a companhia do nosso custo estrutural, tá? Segunda etapa, colocaste que 30% do teu faturamento provém de particular, muito bom, já te digo de antemão, parabéns. Só que tu colocou também que às vezes o teu particular, tu estás demorando com uma falta de BO de peça, etc. Te falta peça. O que nós estamos falando aqui, pessoal, quando a gente fala o serviço rápido Fast Repair, nós não vamos trocar peça. É uma exploração. Porque o colega, como o Fábio falou, já está explorando muito bem em particular, 30% é fenomenal. Só que dentro desses 30%, Fábio, é o ponto que a gente vai mostrar para vocês, desses percentuais que nós estamos trabalhando em grupos de concessionária, que a gente leva 20% a 25%, a grande maioria, 90% disso é sem troca de peça. É o serviço rápido, o serviço que realmente a gente consegue fazer um reparo sem depender do terceiro. O que nós estamos trazendo aqui para vocês, pessoal, e olha que relevante, vocês todos estão tendo a mesma dúvida, a grande maioria, a pertinência da pergunta, como elevar o valor da mão de obra. E eu vou responder para vocês, vamos olhar um pouquinho para o outro lado, onde o Fábio já está olhando. O canhão do quê? O canhão da oportunidade do particular. Que, por via de regra, pessoal, o particular, nós não estamos dependendo da companhia de seguro. Não estamos dependendo da seguradora. E aí é um gargalo onde você tem que explorar. Que a grande maioria está em 90%, 95% somente na seguradora. E a minoria, como o Fábio agora citou, que está 30% no particular, é isso que nós temos que se atentar no primeiro momento. Lembrando que também você tem uma oportunidade, através de um método, de tentarmos elevar o valor da seguradora. Mas, contrapartida, enquanto nós não ficarmos apenas, não deve ficar apenas olhando para a hora da seguradora, e sim olhar outras oportunidades. E essas outras oportunidades, como todos bem falaram, elas não estão sendo bem exploradas. A gente está tendo uma vasta oportunidade que a gente sabe como identificar e trabalhar, porque o cliente mais barato é o cliente que está dentro da operação de vocês. Perfeito. Evaldo, por favor, Evaldo. Boa tarde, amigos. Obrigado pelo convite e parabéns pela reunião. Eu sou Evaldo, sou do grupo Metronorte e o Feires manda um abraço para o senhor André, que está no Chile. Obrigado. Vamos lá. Os assuntos atuais, estou gostando de ouvir aí os debates e o aprendizado aí com o nosso amigo Horácio, mas eu gostaria de voltar um pouquinho ao passado. De vez em quando é bom a gente olhar pelo retrovisor, né? Mas no passado eu ganhava muito mais dinheiro vendendo peças para a funilaria. A funilaria ganhava muito mais recursos e rentabilidade vendendo peças para a seguradora. Mas o que percebe hoje? Um baita de um leilão nos portais. Eu sou atacadista, concessionária plena, vendo vários milhões de reais para a seguradora nos 2 estados e não ganho dinheiro, e não vendo peça para a funilaria mais, a funilaria não ganha dinheiro, e a seguradora tira os carros dentro das nossas funilarias. Bom, está tudo para a seguradora. E nós assistindo esse show deles de camarote. A minha pergunta para vocês que entendem disso melhor que eu, não temos nenhuma via perante a lei ou um acordo ou alguma coisa para a gente cercear isso aí e pelo menos voltar a fornecer nas funilarias 50% dos orçamentos? Não tem alguma via para a gente fazer isso? Porque hoje eu vou dizer uma coisa para você, em funilaria está complicado. Nós temos, acho que, 7 funilarias no grupo. E é uma briga constante. Nem o carro que está na garantia, a seguradora quer mandar para nós, quer mandar para o funileiro. Parabéns, do funileiro particular, ok, pegou o serviço. Mas pelo menos eu vender a peça para o funileiro, então. Ué.
Agora eu vou, em alto volume, vou oferecer no fornecimento, ninguém ganha dinheiro. Nem eu que forneço e que presto serviço, e nem os meus companheiros funileiros ganham dinheiro. Perfeito. Agora, o que a gente pode fazer perante a isso para dar um breque na seguradora? Obrigado, obrigado pela oportunidade aí, viu? Boa tarde, Evaldo. Prazer, tudo bom? Evaldo, então é o seguinte, ó, o que acontece no mercado, tá, pessoal? Que a gente tem que se atentar com alguns pontos. Bem como o Evaldo colocou, no final, Evaldo, tu acaba trabalhando para atingir o franchise, né, Evaldo? É isso aí ou não? Exatamente. Então tá. Então tu trabalha por isso, né, pessoal? E muitos concessionários trabalham por isso. E a gente fica muito receoso com as concessionárias que trabalham só pelo franchise. Bem como o Evaldo comentou, não está ganhando dinheiro com a venda, está ganhando bônus. Trabalhando pelo bônus da montadora. E, pessoal, concessionário que trabalha só pelo bônus, trabalha com um fio na navalha, muito justo, né? Dá um problema. A GM, por exemplo, o senhor é a GM, né, Evaldo? Sim. GM, o franchise está todo amarrado. Desde a parte da venda do carro, da compra da peça, da nota de qualidade, está todo amarrado, tudo interligado na GM. Conheço bastante o processo da GM. Então, pessoal, realmente, trabalhar só pelo bônus tem uma vantagem? Quando é um atacadista grande e compra bastante volume? Claro que tem. Mas a gente tem que querer um pouco mais. Tá? Em relação à parte jurídica desse negócio, isso, legalmente falando, a gente é um escritório de tanto tributário quanto contador aqui dentro do escritório agora, tá, pessoal? Inclusive, esse tema que nós vamos abordar agora, depois, a FenaBrave, é a parte tributária. Isso é uma lei de oferta de mercado, tá? Onde a gente não consegue precificar. Tem marcas, pessoal, que é bem legal. Marcas como Honda e Toyota, eles predeterminam pela montadora um desconto. Isso é bem legal. E eles seguem, em via de regra, muito à risca disso. Honda, se não me falha a memória, o desconto não pode passar de 5%, 5% a 10%. Se tiver algum concessionário Honda aí, por favor, me corrija. Mas eu acho que em torno de 5% a 10% do desconto, certo? Toyota também preconiza um desconto máximo. Pô, eles já estão... Isso daí é uma parte da montadora, próprio de cada montadora. É bem legal. O que eu já vi alguns mercados fazerem, tá, pessoal? Eu vejo que o mercado, Catarina, eu parabenizo vocês, porque mais de 80% dos concessionários são filiados à FenaBrave. Nos demais estados, esse número não chega na metade. O que eu já vi algumas marcas fazer, até marcas parceiras? Já vi a associação de Fiat se juntar entre os principais atacadistas e trancar o pé. Estou afirmando que vai dar certo por muito tempo? Muitas vezes não dá, mas dá por um período. Quando não vem de cima para baixo, às vezes, da montadora que faz essa parceria e tranca o pé, pessoal, como Honda e Toyota, e eu parabenizo esse método deles, por quê? Porque eles fazem com que o cliente opte pelo atendimento e não por preço. E no momento que a gente está vivendo, eles estão fazendo o quê? São os oportunistas segurador. Vão ali, vão matando na míngua o concessionário, porque se não fizer na concessionária, faz no mercado paralelo, e estão cada vez pedindo, exigindo um desconto maior. Tá? Judicialmente falando, pessoal, legalmente falando, não tem um amparo qual venha defender vocês disso daí. Eu asseguro que vai ser feito esse preço. Tá? O que pode ser tentar fazer via associação ou via localização, que por mais que hoje o mercado é muito aberto, se o cliente não comprar a peça da GM de Santa Catarina, pode vir comprar de Porto Alegre, pode comprar de Curitiba. Claro, tem um delay de tempo maior da entrega da peça. Mas alguns concessionários eu já vi da mesma marca se unirem e taxar que o preço da mão de obra é X. Perde no primeiro momento que vai ter uma evasão, o próprio cliente final vai querer optar pelo Joãozinho ou pelo Pedro no mercado paralelo, porém, a partir de um tempo, em qualquer concessionário que eles vá, as taxas de mão de obra, os valores de mão de obra estão mais equivalentes. Isso é muito do bom senso de discernimento, ganhar pelo atendimento e não pelo preço. Mas eu dou razão, Evaldo. Acaba que você vai perdendo a competitividade do negócio. Volto a falar. Mesma linha que eu falo, trabalhar pelo particular. Ok, pessoal. Pô, bacana, nós estamos aí 1h10 batendo papo. Eu estou feliz que aprendi muita coisa ouvindo vocês. E eu queria fazer agora a minha propaganda um pouquinho. E contar onde que vocês podem tirar mais dessas dúvidas também. Todo esse processo que vai se montar em parceria, né? Quem for fazer um trabalho em parceria com a Ative, treinamento dos profissionais, treinamento, conversa e carta com as seguradoras para aumentar a mão de obra, enfim, todo um processo padronizado que ele tem essa expertise, depende de uma figura fundamental, que é o ser humano. Então, se nós montarmos um excelente processo, mas não tivermos excelentes profissionais, não só treinados tecnicamente, mas também como pessoas, nós também não vamos atingir os nossos objetivos.
E, para isso, a FenaBrave está realizando, agora, dia 19 e 20 de junho, em Florianópolis, todos vocês que estão participando devem ter recebido já os nossos convites, vão receber outros, né? Onde a gente vai trabalhar muito forte a questão da consciência dos nossos líderes, nossos gerentes, para trabalhar com as suas equipes. E como você escolher o profissional correto em função do perfil de comportamental desse profissional. Então, são detalhes, poxa, o que tem a ver isso com a funilaria, com bater lata, com fazer pintura? Para mim tem tudo a ver, porque se nós não tivermos os profissionais adequados em função do seu perfil comportamental, nas funções adequadas, e entendendo a forma de nos relacionarmos com esses profissionais, nós não conseguiremos fazer com que eles tenham consciência do seu serviço e que possam render o máximo que eles podem render. Deixa eu só fechar o microfonezinho que eu estou acabando aqui. Então, a gente está bastante preocupado em trazer para as concessionárias e muito motivado com o que a gente vai apresentar nesse congresso dia 19 e 20 de junho, lá em Floripa. E, além disso, a Ative Soluções, junto com a Isotec, vão ter um stand lá para vocês poderem pessoalmente conversar com o Horácio, com o Wagner, com todo o pessoal que vai estar lá para tirar essas dúvidas com mais detalhes para vocês, tá? Então, fica aqui o meu convite. Fecha, por favor, o microfone, Flávio, que está aberto, de alguém aí. E deixar esse convite forte, de coração, para vocês. A gente pensa, poxa, mas como é que eu vou sair 2 dias aqui, uma segunda e terça-feira da concessionária, se o negócio aqui é uma confusão, eu não consigo nem atender meu pessoal todo. A gente precisa dar uma parada, a gente precisa buscar informação, sair de casa, né? Ouvir outras pessoas, ouvir pessoas com extremo conhecimento, tanto técnico quanto na parte comportamental, para que a gente volte para a concessionária e a nossa espiral de confusão do dia a dia possa se resolver aos poucos, tá? Então, fica aqui a minha propaganda, entre aspas, o pedido que vocês compareçam nesse evento, leve os colegas de outros departamentos da concessionária, porque todo o nosso processo de tecnologia, de mídias, de processos digitais que a gente tem hoje em dia, de tecnologia, depende fundamentalmente das pessoas. Então, reforço esse meu convite e, dizendo novamente, o Horácio vai estar lá, o Wagner vai estar lá também, para tirar as dúvidas de vocês, né, ao vivo lá, durante esses 2 dias de congresso. Tá? Horácio, queria deixar um pedido aí, uma palavra final tua aí para todo mundo, agradecendo a presença maciça aí de todo mundo. Está fechado o teu microfone, Horácio. Pessoal, bom, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Nós somos uma empresa de soluções para o pós-vendas, tá? Trabalhamos em diversas áreas dentro do pós-vendas, sempre focando em lucratividade. Estamos no mercado há mais de 12 anos, tá, pessoal? E aproveitando, então, o gancho, lá pessoalmente podemos trocar ideia, pessoal, aprender um com os outros. Queremos aprender muito com vocês também. Parabenizo o mercado Catarina. Está indo muito bem, pessoal. Vejo um estado muito próximo de vocês. E aproveitando o gancho, pessoal, faço questão de trocarmos cartão lá e dar uma breve sobre o assunto que iremos tratar lá de uma palestra que vamos fazer, que é sobre a subvenção para investimentos, tá? Grande impacto tributário e vem causando muita insegurança jurídica. Então, nós vamos ali, devido a esse posicionamento divergente entre fisco e contribuinte, nós vamos tratar muito sobre esse assunto lá. Um assunto muito pertinente, pessoal, onde se trata de um momento delicado de como está sendo analisado isso daí. Então, vamos tocar sobre esse assunto aí, que é mais uma parte onde o meu sócio, que é advogado, vai tratar lá com vocês. E queremos ficar à disposição de todos e que possamos vir ajudar vocês aí para cada vez aumentar mais a lucratividade do negócio de cada um. Muito obrigado pela oportunidade aí e ficamos à disposição lá na FenaBrave.